Dia 25 de maio, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. O Pai não o abandona. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus, capítulo 27, versículo 46. Esse versículo que nós acabamos de ler fala do momento em que Jesus estava ali pendurado na cruz por mim e por você. Ele levou sobre ele os nossos pecados. E naquele momento em que ele estava carregando os pecados de toda a humanidade, o Pai se afastou dele, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas o Pai se afastou para que o pecado fosse vencido de uma vez por todas. Logo depois que Jesus expirou, ele foi levado para o inferno para que tomasse a chave do inferno e da morte. Depois, quando ele ressuscitou, logo pela madrugada do terceiro dia, ele decretou o fim do reino, do império das trevas. Ele decretou que agora ele tem todo o poder, todo o domínio e todo o governo sobre a terra. Nenhum espírito mau, nenhuma enfermidade, nada mais pode vencer aqueles que confiam nele. Isso não significa que o cristão não pode passar por momentos de enfermidade. Também não significa que o cristão não pode, em alguns momentos, enfrentar ataques e setas que vêm do diabo. Mas isso significa que, em Cristo, o cristão pode passar por cima e vencer todo tipo de desânimo e sabendo que tem a sua salvação garantida e que nenhum espírito do mal e ninguém, a não ser a própria pessoa, pode perder o reino de Deus e a eternidade com ele. O cristão pode passar por uma situação de enfermidade nessa vida? Pode sim. Cristãos também ficam doentes. Mas quando eles estão doentes, eles sabem que Cristo não lhes soltou a mão, que Cristo está ali, perto, trazendo conforto e consolação. E se é momento de morte, porque já completou o seu tempo aqui na terra, ele tem o conforto, o consolo e a garantia de que estará em pouco tempo para sempre com Deus. Quando Jesus morreu na cruz, ele garantiu a vida eterna para todo aquele que o recebe. Então, o Pai não o abandona é uma mensagem que nos traz a certeza de que uma vez em Cristo, você nunca mais estará sozinho nem sozinha nessa terra. Você tem um Pai, você tem a Deus. Em Cristo, você tem a filiação diante desse Pai, que é o Pai eterno. Cristo enfrentou por nós toda a morte que nos separava de Deus. Ele levou sobre ele os nossos pecados e venceu
de uma vez por todas o véu que nos separava de Deus. Então, todo aquele que chega a Jesus pode ter a certeza que tem a Deus como seu Pai. E o Pai nunca nos solta a mão, mas está sempre ao nosso lado por meio de Cristo. Lendo aqui o devocional de hoje, o sentimento de solidão é uma ferida que rasga profundamente a alma. Acredito que em algum momento de sua vida você já tenha se sentido abandonado. O pecado nos leva a esse sentimento quando nos afastamos da presença de Deus. Foi justamente o que aconteceu com Adão e Eva, que se esconderam de Deus por causa do pecado. Quando nós lemos a história de Adão e Eva, lá no Gênesis, nós percebemos que eles estavam no jardim do Éden, onde Deus disse para eles: vocês podem comer os frutos de todas as árvores, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês certamente morrerão. Deus criou Adão e Eva apenas para o bem. Eles não conheciam o mal. Mas no dia em que eles comeram daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tomaram conhecimento a respeito do que é mal. A Bíblia diz que logo que eles comeram do fruto, eles perceberam que estavam nus. Então, naquele momento, eles conheceram o mal, passaram a ver a nudez, a ter lascívia, a ter o pecado no coração. E a partir desse momento, houve uma separação do ser humano com Deus. A Bíblia diz que Deus os tirou do jardim do Éden e Deus rasgou um cordeiro e os vestiu com a pele do cordeiro. Esse cordeiro, mais tarde, seria o Senhor Jesus. Ele se colocou como um cordeiro que foi rasgado para nos cobrir do nosso pecado, dando o seu sangue. Quando Jesus deu a sua vida por nós, ele nos cobriu, sendo esse cordeiro. E a partir de Jesus, nós hoje podemos ser reconciliados com Deus. Então aqui, voltando à leitura do segundo parágrafo, o pecado nos leva ao sentimento de abandono. O pecado nos separa de Deus. O pecado faz que nós sintamos que estamos sós. Então o pecado nos leva a esse sentimento de solidão, de abandono, quando nos afastamos da presença de Deus. E foi justamente o que aconteceu com Adão e Eva, que se esconderam de Deus por causa do pecado. Jesus passou por inimagináveis sofrimentos, mas a sua maior dor não foram os cravos que lhe perfuraram as mãos e os pés, nem as chibatadas e os golpes que moeram o seu corpo, mas foi o peso do nosso pecado em seus ombros e de toda a ira amarga que recaía sobre ele. Isso aconteceu para que eu e você hoje estejamos convictos de que nunca seremos abandonados por Deus. Veja essa frase, eu vou ler mais uma vez. Isso aconteceu, ele carregou os nossos pecados, para que eu e você hoje estejamos convictos, confiantes, com toda a certeza
de que nunca seremos abandonados por Deus. A dor do abandono, do isolamento, da distância, de se sentir sozinho e da terrível solidão realmente foi inevitável e necessária para que o plano do Senhor fosse consumado. Pelo sacrifício de Jesus, hoje somos adotados como filhos de Deus, elevados à condição de herdeiros com Cristo. Isso que nós acabamos de ler está escrito em Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 15, está escrito que agora nós não recebemos o espírito de escravidão para estar presos ao pecado, mas recebemos o espírito de filhos de Deus. E aí, em Romanos 8, no versículo 16, está escrito assim: e o Espírito, que é o Espírito de Deus, testifica, ou seja, confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí no versículo 17, ele diz assim: e sabemos que agora, entrando aqui no texto de Romanos capítulo 8, vamos ler aqui na tela os versículos 15, 16 e 17. O versículo 15: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Então o verso 15 está dizendo que a morte de Jesus derramou sobre nós o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que nós recebemos de Deus, tira de nós todo o medo de sermos escravos. Arranca de nós o medo de estarmos separados de Deus e nos dá a certeza de que nós somos filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, por esse Espírito Santo que mora em nós, nós podemos dizer com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Nós podemos chamar a Deus de Pai pelo Espírito Santo que está em nós, que arrancou de nós o espírito de escravidão. Agora o 16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então, ter o Espírito de Deus em nós dá a garantia, dá a certeza de que nós estamos com Deus. E agora o 17. Nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo. Com Cristo nós vamos receber aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Tem uma outra versão que diz assim: e sabemos que agora somos herdeiros juntamente com Cristo. Nós somos co-herdeiros do reino de Deus, juntamente com Ele, porque agora nós estamos nele. Então esses versículos nos mostram que quando recebemos a Jesus, porque Ele carregou os nossos pecados, nós recebemos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus arranca todo espírito de solidão, todo espírito que nos faz pensar que não temos um Pai, que estamos sós, que estamos isolados, que não temos ninguém por nós. Todo esse espírito sai, porque o Espírito Santo confirma em nós que somos filhos dele. Retornando aqui no devocional, assim como uma criança
precisa da segurança que sua família proporciona, nós também precisamos da certeza de que Deus é Pai e de que Ele está sempre conosco. Você pode até pensar: meus pais são bons, não tenho nenhuma mágoa, mas inevitavelmente pode ter ficado com alguma pequena ferida que marcou sua vida. A dor daqueles que não tiveram um pai torna-se a principal referência de suas vidas. Em Jesus, nós, órfãos, somos amados e aceitos incondicionalmente. Então, talvez você não teve um pai. Ou talvez você passou pela mesma experiência que o pastor Júnior Rostirola passou. Quem conhece a história do pastor Júnior Rostirola sabe que o pai dele vivia embriagado. O pai dele chegou, pela violência, a matar os seus 3 irmãos mais velhos. Ele contou em um outro livro que ele fala da vida dele, que aos 7 meses o pai dele bateu tanto nele que a mãe dele teve que esperar que ele ficasse sóbrio para que ela pudesse socorrê-lo. E ele conta que aos 13 anos ele aceitou a Jesus e que ele ficava no quarto dele, escrevendo cartas para Deus, pedindo socorro e ajuda para Deus. As cartas que ele escreveu formaram esse livro que nós estamos lendo, O Café com Deus Pai. Deus, depois de anos, quando ele já era pastor, lembrou ele, dizendo a ele: aquelas cartas que você escreveu para mim, reúna elas e faça um livro. Então, ele se inspirou naquelas cartas para escrever esse livro. Ele não teve um pai. O pai estava em casa, mas ele era órfão de pai vivo, como ele mesmo disse. Ele escreveu um outro livro que ele conta a história dele e ele fala: eu era um órfão de pai vivo. Talvez você está ouvindo essa mensagem e pensa assim: eu sou essa pessoa. Eu tenho pai, às vezes eu tenho até mãe, mas eles não me escutam. Mas o Senhor Jesus, quando ele deu a vida dele por nós, lá na cruz, ele abriu espaço para que os nossos pecados que nos afastavam de Deus fossem justificados. E em Jesus, você pode ter a certeza que Deus é Pai. Ele ama a todos que se achegam a Ele e Ele aceita a todos incondicionalmente. Às vezes, o seu pai e a sua mãe só aceita você se você fizer uma certa faculdade. Eu conheço pessoas que disseram para os filhos: eu quero que você seja médico. Eu quero que você seja advogado. Teve filhos que fizeram a faculdade e entregaram o diploma. Está aqui, papai. Está aqui, mamãe, o diploma que você queria. Mas agora eu vou fazer o que eu quero. Entreguei o diploma na sua mão. Então, às vezes, os pais impõem condições para amar. Mas Deus ama a todos, incondicionalmente. A frase de hoje é: Deus nos aceita como filhos amados e nos integra numa família maravilhosa, a sua igreja. Lendo mais uma vez: Deus nos aceita como filhos amados e nos integra numa família maravilhosa, a sua igreja. Veja que a frase de hoje, ele fala que Deus nos integra. A palavra integrar significa nos colocar por inteiro. Deus nos ama por completo. Ele nos integra numa família maravilhosa, a sua igreja. Hoje é o dia 145
de 365. A leitura bíblica de hoje é 1 Coríntios capítulo 13 e a palavra-chave de hoje é adoção. Então nós, em Jesus, recebemos a adoção de filhos. Por meio de Jesus, nós recebemos essa condição de filhos de Deus. Podemos ser adotados por Deus como filhos por causa do sacrifício que Jesus fez por nós lá na cruz. Antes de fazer a leitura bíblica, um comentário aqui é que muitas pessoas dizem assim: eu não preciso de igreja para poder seguir a Jesus. Mas veja que a frase de hoje diz: Deus nos aceita como filhos amados e nos integra numa família maravilhosa que é a sua igreja. Talvez você tenha tido experiências negativas em alguma comunidade de fé ou em alguma igreja. Mas pense que é dentro da igreja, em comunhão, que você compartilha as leituras da palavra, que você encontra pessoas que estão seguindo a Deus em sinceridade e que você pode encontrar pessoas com quem compartilhar tanto as suas dores quanto também as suas vitórias. Se você não encontrou um lugar em que você se sentiu acolhido, acolhida, em paz, em segurança, visite uma outra igreja. Não se trata de depender de uma igreja, mas toda a Bíblia fala que nós fazemos parte do corpo de Cristo e que nós precisamos da comunhão com o corpo de Cristo. Nós vamos fazer aqui a leitura bíblica agora, que é 1 Coríntios capítulo 13, e vamos ver aqui o que esse texto fala para nós a respeito do que é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, que é a leitura bíblica de hoje, fala sobre o amor. Veja o que esse texto fala. Verso 1. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Em outras palavras, não adianta a pessoa dizer que tem amor se a pessoa não ama de verdade. É só como o sino que bate e faz barulho, mas não resolve nada. Verso 2. Eu poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, e entender todos os segredos, e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Veja o verso 2. A pessoa poderia fazer tudo isso. Sem amor, não seria nada. Verso 3. Poderia dar tudo o que tenho, e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. 4. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento. Tem uma outra versão que diz assim: não é invejoso, nem orgulhoso, nem vaidoso. 5. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Veja, nem guarda mágoas. E muitas vezes a pessoa se afasta da igreja porque se decepcionou com alguém, mas não conseguiu perdoar a pessoa. O amor perdoa. Verso 6. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. 7. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança, que é
à espera de que aquele que precisa de mudança vai mudar, e paciência. 8. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Por que ele diz que as mensagens espirituais durarão pouco? Porque as mensagens que nós pregamos são para essa terra, para essa vida, para que as pessoas possam chegar até Jesus. Depois que as pessoas chegam até Jesus e partem para a eternidade, toda a pregação não tem mais utilidade. A pregação é para trazer as pessoas para Deus, para entenderem que Deus é Pai. Depois que elas partem dessa vida, elas estarão para sempre com o Pai. Então aqui Paulo está dizendo, o amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Falar em línguas estranhas, orar em línguas, só tem utilidade para essa vida. Existe o conhecimento, mas também terminará. 9. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mesmo quem prega, por mais que pregue muito e que pregue muito bem, prega sendo imperfeito, sendo ainda pecador. 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. O que é perfeito? A vida eterna. Estar para sempre com Deus. Ter o corpo glorificado, estar para sempre com Ele. Verso 11. Quando eu era criança, eu falava como criança. Eu sentia como criança. E eu pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Então, nesse verso 11, quem sabe você se decepcionou em alguma igreja porque falaram a seu respeito, mas em igreja tem fofoca. Porque em igreja o fofoqueiro está aprendendo no processo que precisa deixar de ser o fofoqueiro. Na igreja tem a rodinha que fala mal dos outros, porque a pessoa está ali para receber o tratamento desse câncer que é ficar falando mal dos outros. Então, entender que dentro do corpo de Cristo existem crianças espirituais que estão aprendendo, que estão sendo ensinadas, nos faz entender que estamos ali para crescer todos juntos. Então esse texto aqui fala sobre o que é o amor. As pessoas confundem o amor. Muitas pessoas na sua vida sentimental, muitos jovens, confundem amor com paixão. Elas olham com paixão para alguém e pensam que aquilo é o amor. Acabam se envolvendo e depois de 2, 3, alguns chegam aos 4 ou 5 anos de casamento e encerram dizendo assim, acabou o amor. O amor não acaba. O amor é paciente. O amor quer ver o bem do outro. O amor, ele suporta o processo. Então, a falta de entendimento entre o que é amor e o que é paixão faz muitas pessoas entrarem num relacionamento enganadas, pensando que aquilo é amor. Quando nós lemos esse texto e entendemos o que é amor, então nós entendemos que precisamos perdoar. Os irmãos podem falhar, pastores podem tropeçar, mas a nós cabe o perdão e a oração e a comunhão para crescermos em Cristo. E por isso que Paulo fala no verso 11 aqui, quando eu era criança, eu falava como criança, eu sentia como criança e eu pensava como criança. Agora que sou adulto, eu parei de agir como criança. Versículo 12. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado.
mas depois veremos face a face. Então, quando nós vemos a igreja hoje, nós vemos uma imagem que é imperfeita, que está lutando e tentando chegar ao que é perfeito. Nós vemos como num espelho embaçado. O que nós vemos na igreja é um reflexo da glória de Deus. Como um espelho imita a nossa imagem, a igreja está, cada pessoa ali, lutando e buscando imitar a Cristo. Mas essa imitação, por mais que nós nos esforcemos, é uma imitação embaçada. Ela ainda está embaçada pelo pecado que ainda mora em nós. Mas depois veremos face a face. Depois, enquanto estamos no processo, quando chegarmos a receber o corpo glorificado, veremos face a face. Lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 2, está escrito assim: agora ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós o veremos face a face, porque assim como ele é, nós o veremos. Então, lá em 1 João, no capítulo 3, ele fala que nós ainda estamos nessa dependência de alcançar o corpo glorificado. Então, lendo aqui o verso 12 mais uma vez, o que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora, o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Deus é que nos conhece, Deus vê com muita clareza onde estão os nossos erros, fraquezas e falhas, e como Pai, Ele nos perdoa, nos ensina, nos ajuda, nos socorre, Ele nunca nos abandona. Mesmo quando falhamos, podemos pedir perdão por meio de Jesus, e Ele nos purifica do pecado e diz: eu ainda sou seu pai. Você que é pai, você que é mãe, o seu filho nunca errou. Você que é filho, você que é filha, você nunca errou. Erramos, mas os nossos pais nos perdoam e continuam sendo os nossos pais, assim como Deus também, com as nossas imperfeições, nos perdoa e continua conosco. Verso 13: portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Por que Paulo fala que entre a fé, a esperança e o amor, a maior é o amor? Porque o amor dura para sempre. Deus é amor. E Deus é eterno. Então o amor é eterno. A fé, ela serve só para essa vida. Nós precisamos ter a certeza de que Jesus nos perdoou quando morreu por nós. E temos acesso a Deus. Mas a nossa fé é para essa vida. Quando chegarmos lá, não precisaremos mais da fé. Estaremos para sempre com Ele. Então a fé é provisória. A esperança é: estamos esperando um dia morar com Ele no céu. Quando estivermos lá, estaremos para sempre com Ele. E quando estivermos lá para sempre com Ele, estaremos com Deus, cuja essência é o amor. Estaremos em amor, vivendo no amor de Deus para sempre. Por isso que Paulo fala: portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Então, antes de você criticar a igreja, bater na igreja ou condenar a igreja, pense: a igreja somos nós. A igreja é a nossa família. A igreja é a união de Cristo com a noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Então não critique a igreja. A igreja é formada por pessoas que são imperfeitas dentro de um processo
que de purificação para chegarmos até Deus. Agora eu faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. O texto de hoje nos mostra que Jesus gritou: "Por que o Senhor me abandonou?" Jesus carregou os nossos pecados e por um momento ele sentiu o afastamento de Deus dele. Quando nós estamos longe de Deus, quando nós estamos longe dele, nós sentimos abandono. Mas ele quer estar perto de você. E é por meio de Jesus, quando você confessa, faz essa oração que está aqui na tela, a oração de confissão. Quando você confessa que você precisa de Jesus como Senhor da sua vida e como seu Salvador, que salva você dos seus pecados, porque ele já morreu, deu a vida por nós, aí você passa a ser filho de Deus. Você recebe o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E como nós lemos ali em Romanos, no capítulo 8, quando recebemos o Espírito de Deus, recebemos o Espírito de filhos de Deus. Vencemos a escravidão, vencemos o medo e passamos a ser co-herdeiros de Cristo. Passamos a receber o reino de Deus como herdeiros, como filhos de Deus, da mesma forma como Cristo. Então agora, ligue o seu pensamento com Deus, abra o seu coração para receber a Jesus e ore essa oração aqui na tela comigo, para confessar a Jesus. Faça essa oração de confissão comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você orou, você recebeu o perdão dos pecados e você recebeu o Espírito Santo em você. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Ele vai te ajudar e vai te orientar para que você chegue até o céu. Ele fala no nosso coração, ele dá um toque, você vai sentir o Espírito Santo falando no seu coração. Siga por aqui, não faça isso. Por que continuar a fazer isso? É o Espírito Santo falando com você, trazendo você para o caminho do reino de Deus. Procure uma igreja em que pregue que só Jesus salva e que só Jesus perdoa os pecados e que as orações devem ser feitas somente para Jesus. Foi só Ele que morreu por nós e é Ele que ouve as nossas orações e que nos conduz a Deus. Você não precisa de nenhum santo, nenhuma imagem, nenhum amuleto, de nada. É somente Jesus que recebe as nossas orações e leva diretamente ao Pai. Então procure uma comunidade de fé, uma igreja em que você possa crescer espiritualmente. Tenha amor no coração. Entenda as imperfeições das pessoas, dos irmãos, das irmãs. Estamos todos num processo de crescimento espiritual. Se você participou de uma igreja e hoje está fora totalmente da igreja, procure um outro lugar. Ore ao Senhor, diga: Deus, me mostra um lugar onde eu possa ter comunhão com irmãos em Cristo para que eu possa receber crescimento espiritual. Ore ao Senhor e Ele mostrará o lugar certo a você. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Deus, te agradecemos porque o Senhor não nos abandona. A mensagem de hoje nos diz que o Senhor está sempre conosco e que o amor do Senhor por nós é incondicional. Mesmo uma prostituta, um embriagado, um homicida. Paulo, que escreveu essa carta para os coríntios, foi homicida e o Senhor o perdoou e o tornou esse pregador dessa mensagem que hoje foi escrita e que nós acabamos de ler. Então o Senhor é um Deus que transforma vidas, que transforma pessoas. E o Senhor pode transformar você,
que fez muitas coisas erradas e que está pensando, eu não posso aceitar a Jesus. Volte no vídeo e faça a oração de confissão, porque Deus está dizendo, eu amo você. Com todos os seus pecados, eu entreguei o meu filho para dar a vida, para salvar você pelo amor que eu tenho pela sua vida. Então, volte no vídeo, aceite a Jesus, porque o Senhor quer você seguindo a Ele, independente do que você tenha feito. Senhor, agora derrama graça e salvação sobre essa pessoa para que ela consiga aceitá-lo e ter a certeza de que o teu sangue nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Porque o teu sangue tem poder para purificar o homem, a mulher, de todos os seus pecados e nos trazer para perto do Pai. Esse é o poder da sua morte. A sua morte derrotou a morte espiritual, a morte eterna. E todo aquele que vem a Jesus recebe a vitória sobre a morte e pode ter a vida eterna e ser filho e filha de Deus. Nós te agradecemos por isso, por essa graça que o Senhor nos deu. Pedimos que o Senhor cure os doentes, enfermos, e que o Senhor liberte os que estão presos em cadeias, que eles possam receber a libertação da prisão, que recebam a visita de pregadores e missionários que fazem essa obra, que aceitem a Jesus e saiam de lá restaurados para seguirem a Ti. E que o Senhor possa abençoar o trabalho, a família, a faculdade, os estudos, a empresa, os negócios de todo o Teu povo, hoje e sempre, que possamos permanecer firmes no Senhor até a eternidade. Assim oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê glória ao Pai, porque Ele é nosso Pai. Ele não nos abandona. Ele está com você. Se você está se sentindo sozinho, sozinha, tenha certeza, Deus está com você. A mensagem de hoje diz, o Pai não abandona. Ele está com você. Talvez você esteja pensando que Ele está longe. O Salmo 13, Davi escreveu dizendo, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? Ele passou por um momento que ele sentiu solidão, mas o Salmo 13 termina assim, mas eu sei que eu ainda cantarei, eu sei que eu ainda te louvarei. Então, que você possa ter essa certeza no seu coração, eu sei que eu ainda cantarei e eu sei que eu ainda louvarei ao Senhor. Tenha essa certeza. Deus abençoe o seu dia grandemente. Dê glória ao Pai, porque Ele não nos abandona. Dê glória ao Filho, porque Ele morreu por nós e abriu esse acesso ao Pai. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos acompanha hoje até a eternidade. Amém e amém.